O ano de 1960 foi um ano de transições profundas, tanto no mundo real quanto nas telas do cinema. O mundo estava imerso na tensão da Guerra Fria, enquanto os Estados Unidos se preparavam para eleger John Kennedy, o presidente mais jovem da história no país até então. A década de 60 começava com promessas de revolução cultural, liberdade sexual e transformações sociais profundas. E no cinema, claro, esse espírito de mudança já havia sido sentido. Hollywood ainda era o centro do entretenimento mundial, mas começava a perder a exclusividade. Cineastas europeus estavam quebrando as regras de narrativa tradicional e influenciando toda uma nova geração de diretores. Era o início de um tempo de ruptura com o antigo e o renascimento de um cinema moderno. E nesse cenário, o ano de 1960 entregou ao mundo obras muito ousadas. Vamos dar uma passeada nesse ano de 1960 para ver o que aconteceu ali no mundo cinematográfico. Essa vai ser uma série que a gente vai acompanhar começando em 1960 todos os anos, 61, 2, 3 até os dias atuais, destacando pelo menos um filme marcante de cada gênero para não ficar muito repetitivo. Então vamos lá depois da vinheta. O grande filme de ação desse ano foi Spartacus, dirigido por Stanley Kubrick, aquele mesmo que mais na frente ia fazer a Laranja Mecânica, e estrelado por Kirk Douglas. Spartacus foi uma superprodução que uniu espetáculo, política e ousadia, inspirado na história real do gladiador que liderou uma revolta contra o Império Romano. O filme não só entregou batalhas épicas, como também desafiou a censura em Hollywood. Inclusive, o Kirk Douglas bancou o roteirista desse filme, porque ele estava na época numa lista negra ali de pessoas que eram filiadas ou envolvidas com o comunismo, forçando os estúdios na época a reavaliar essa perseguição ideológica que eles faziam. Spartacus foi muito mais do que um épico de ação, foi um ato político. E o filme de aventura desse ano ficou por conta de 7 Homens e um Destino. Inspirado no clássico japonês Os Sete Samurais, 7 Homens e um Destino transportou a trama para o Velho Oeste americano, com um elenco carismático e uma trilha sonora que virou lenda. O filme revitalizou o faroeste e mostrou que a aventura também podia ter alma. Foi um sucesso brilhante de público e virou referência aí para depois dezenas de adaptações que vieram a seguir. O grande filme de comédia de 1960 foi Se Meu Apartamento Falasse. Billy Wilder foi um mestre da ironia, e Se Meu Apartamento Falasse foi praticamente aí a sua obra-prima. A trama acompanha um funcionário que empresta seu apartamento aos chefes para encontros extraconjugais, enquanto se apaixona por uma das amantes. A comédia aqui não vem de nenhuma piada boba, mas da crítica mordaz ao mundo corporativo, a hipocrisia social e a solidão urbana. Esse filme levou o Oscar para casa de melhor filme do ano, e provou aí de uma vez por todas que uma comédia também pode ser sofisticada e emocional. Um grande filme de drama desse ano foi Doce Vida. Lá do outro lado do Atlântico, Federico Fellini lançava A Doce Vida, um retrato decadente e encantador da elite romana. O protagonista, um jornalista cínico, vivido por Marcello Mastroianni, vaga por festas, romances e vazios existenciais. O filme chocou a Itália conservadora da época e foi vaiado em Cannes, mas logo depois reconhecido como um marco do cinema moderno. É um drama que fala sobre tédio em meio ao luxo e a busca desesperada por sentimento. O grande filme de ficção que chegou às telas do cinema em 1960 foi A Máquina do Tempo. A Máquina do Tempo levou o público para milhares de anos no futuro, explorando um mundo dividido entre os Elóis e os Morlocks. Com efeitos especiais impressionantes para a época, o filme misturava aventura, uma crítica social e uma imaginação futurista. Foi um dos primeiros grandes sucessos do gênero sci-fi a ganhar reconhecimento além do público adolescente, mostrando que o futuro poderia ser muito mais do que lazer. Podia ser também uma reflexão. E esse aqui é o que eu queria chegar para falar para vocês. O filme de terror que praticamente fez escola aí no mundo todo foi Psicose. E o que eu posso dizer de Psicose que já não foi dito? Hitchcock redefiniu o gênero de suspense com esse filme, como eu acabei de dizer. A cena do chuveiro é uma das mais icônicas da história do cinema e a trilha sonora com seus violinos cortantes ali virou referência instantânea. O mais surpreendente foi a decisão dele de matar a aparentemente protagonista no início do filme. Era algo impensável até então. Psicose, ele não é só mais um filme de terror. Ele provou por A mais B que era uma revolução aí de narrativas. O grande filme de romance este ano de 1960 foi O Mundo de Suzy Young. Estrelado por William Holden e Nancy Cowan, foi um dos romances mais populares do ano. A história é entre um pintor americano e uma jovem prostituta em Hong Kong conquistou o público com sua abordagem emocional, ainda que hoje seja visto com uma certa crítica por reforçar estereótipos culturais. Ainda assim foi importante por trazer diversidade para o cinema americano e, claro, abrir caminho aí para a protagonista asiática com um papel de destaque no cinema.
1960 foi um ano de ruptura e de reinvenção. O cinema começava a questionar ali suas próprias regras, enquanto os diretores ali hollywoodianos buscavam mais liberdade criativa. Os temas, aos poucos, foi começando a se tornar mais ousado do que na época ali considerada de ouro. Era o fim da inocência pós-guerra e o início de uma era cinematográfica muito mais provocativa. De Psicose, A Doce Vingança, de Spartacus ao Se Meu Apartamento Falasse, os filmes daquele ano continuam vivos, fluentes e altamente necessários para quem curte cinema de verdade. E você, meu querido amigo, já assistiu algum desses filmes aí que foi lançado em 1960? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio dessa série.